Oi, eu estou passando aqui no começo do vídeo para dar um aviso rápido. Este será o primeiro vídeo de uma saga de 3 capítulos que eu estou revisando a história do Brasil durante o período da monarquia, a Velha República, até a Era Varguista. Este é um vídeo mais rápido, cujo eu apenas dou uma revisada sem me aprofundar muito na monarquia, e o próximo capítulo será sobre a Velha República, com o terceiro, sendo o último da saga, sendo sobre a Era Varguista. Bem, eu espero que você goste do vídeo e aproveite. Um elogio à monarquia. No Brasil, desde os tempos de independência, as mudanças aconteceram de cima para baixo, com pouca participação do povo ou nenhuma. Fomos o último país a abolir a escravidão e o último a proclamar a república. E até a nossa independência decepciona a nossa história, já que foi proclamada pelo próprio príncipe do reino português. Mas honestamente, aquele aparente fracasso brasileiro na história é motivo de orgulho, se não orgulho, pelo menos alívio. E basta ver o século XIX, só que na visão dos nossos vizinhos. As revoluções populares da América Espanhola foram vitoriosas e deram em quase todos os casos tragédias. Guerras civis, ditaduras, assassinatos em massa brotaram do México à Argentina, com a única exceção sendo o Chile. As antigas colônias espanholas se despedaçaram, dando origem a diversas pequenas repúblicas inimigas entre si. A Venezuela, por exemplo, depois de se ver livre da Espanha e finalmente se separar da Colômbia, caiu em guerras civis e raciais, com resultados genocidas. As estimativas de mortes nessas guerras variam de 3% a 30% da população. Na Argentina, as decisões ficaram nas mãos dos caudilhos, líderes militarizados cheios de virilidade, bravura e proezas equestres, como o famoso João Manuel de Rosas, além de Facundo Quiroga. Quando estes homens chegaram ao poder de seus países, fecharam os jornais da nação, interromperam as eleições e praticaram atrocidades em massa contra seus inimigos e o povo em geral. O primeiro presidente, José Gaspar Rodrigues de Francia, expulsou todos os empresários e comerciantes do país e decidiu se meter até mesmo na vida sexual de seus cidadãos, onde apenas casamentos interraciais eram permitidos para os descendentes de europeus. Ou seja, os homens eram obrigados a se casar com as índias. E em toda a América Espanhola, a economia foi à ruína, e demorou décadas para voltar aos níveis antes das revoluções. Mas o Brasil tomou um rumo diferente. No Brasil, os mais influentes deputados, senadores, ministros e conselheiros eram tão idealistas quanto os libertadores da América Espanhola, mais de uma ideologia que desprezava revoluções. Mudanças bruscas e atos heróicos contra a realidade eram apenas um sonho e devaneio. No clássico livro A Construção da Ordem, do historiador José Murilo de Carvalho, o principal perfil dos políticos e magistrados daquela época eram homens formados na Universidade de Coimbra, em Portugal, um dos polos do pensamento conservador da Europa. No fim do século XVIII e começo do século XIX, quem quisesse ser político, advogado, juiz ou funcionário público, ou seja, qualquer pessoa de bom escalão no governo, tinha que estudar fora do Brasil. Como ainda não havia faculdades de direito por aqui, já que as primeiras são de São Paulo e Olinda do ano de 1828, quase todos os jovens ricos se mudavam para Portugal. Entre 1822 e 1831, todos os ministros brasileiros que tinham educação superior haviam estudado em Portugal, 72% deles em Coimbra. Enquanto as teorias flamejantes que motivaram a Revolução Francesa tomavam o mundo, a Universidade de Coimbra tentava manter seus alunos à distância das ideias libertárias da moda. Coimbra foi particularmente eficaz em evitar contato mais intenso de seus alunos com o iluminismo francês. Era preciso contrabandear livros de iluminismo, pois a universidade os proibia. O iluminismo pregado em Coimbra era mais comedido e mais cauteloso. Os estudantes liam Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, e Edmund Burke, o pai do conservadorismo britânico. No segundo reinado, os ex-alunos de Coimbra se tornaram as cabeças do Partido Conservador, o principal partido do Império. Os mesmos se inspiravam nos grandes teóricos do conservadorismo para fundamentar a missão de evitar revoluções e o caos no Brasil. O Visconde do Uruguai, que foi deputado, senador, ministro e conselheiro de Dom Pedro II, acreditava que era preciso empregar todos os meios para salvar o país do espírito revolucionário, porque este produz apenas anarquia e a anarquia destrói e mata a liberdade a qual somente podemos prosperar com a ordem. Bernardo Pereira de Vasconcelos, o mais sarcástico e influente orador do parlamento brasileiro e autor do Código Criminal de 1830,
Não tinha vergonha nenhuma em dizer que vinha da classe dos capitalistas, dos negociantes, dos homens industriosos, dos que se dão afim com as artes e as ciências, daqueles que nas mudanças repentinas têm tudo a perder e nada a ganhar. E assim acabou se criando um ambiente que era deselegante e até infantil no parlamento pregar revoluções e reformas radicais. Mesmo entre políticos opositores, que mudanças, se necessárias, deveriam passar por um processo lento e gradual, sem sobressaltos e traumas, garantindo assim as liberdades individuais. A maioria dos políticos eram contra o antigo regime, que o rei tinha um poder absoluto nas decisões. Mas ninguém defendia revoluções que cortassem a cabeça dos padres e dos reis, resultassem apenas em caos e miséria à economia e ao povo, como aconteceu na França a partir de 1789. Buscavam mudanças inovadoras, mas ao mesmo tempo queriam conservar o espírito das antigas estruturas socioeconômicas. Hoje esses políticos seriam chamados de liberais conservadores, cuja monarquia teve para o século XIX o mesmo papel da ditadura militar no século XX, evitar a anarquia e de evitar que baixarias ideológicas se aproveitassem de momentos de crise para tomar o poder e causar o caos. Aqueles homens participaram de uma escolha consciente e de um projeto bem pensado e posto em prática para manter a unidade do Brasil, sem correr riscos, muito diferente do que se deu no golpe republicano. Não que eles tenham solucionado os problemas do país ou ficado livre de seus privilégios, como a nomeação de amigos e parentes para cargos públicos, mas o Império teve suas virtudes. Mesmo sendo muito criticado com acusações de ter atendido somente os interesses da elite, o Império do Brasil teve suas vantagens. No fim de 1879, quando um grupo de militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e mandou a família real embora do Brasil, os observadores mais atentos dos países vizinhos entenderam muito bem o que a mudança significava. Rojas Paul, o presidente da Venezuela, resumiu a queda da monarquia em uma única frase: foi-se a única república da América. A famosa liberdade política do Império atingiu seu ponto mais alto durante o reinado de Dom Pedro II. Dava o que falar não só entre as repúblicas vizinhas, mas entre todos os países europeus e americanos. Nos jornais do Império, difamações e injúrias podiam ser publicadas sobre Dom Pedro II sem processo para seus autores. Schreiner, ministro da Áustria, que visitou o Brasil, o imperador era atacado pessoalmente na imprensa de modo que causaria ao autor de tais artigos em toda a Europa e até mesmo na Inglaterra, onde se tolera uma dose bastante forte de liberdade, um processo de alta traição. Os jornais publicavam dia a dia sátiras a Dom Pedro II, sonolento, sendo atirado para fora do trono, e mesmo diante desses ataques, o imperador se colocava contra a censura. Imprensa se combate com imprensa, dizia Dom Pedro. Nos 120 anos da República Brasileira, são frequentes os presidentes que pressionaram a imprensa e gastaram dinheiro público como se fossem reis absolutistas. E mesmo aqueles que tiveram contribuições relevantes ao país caíram nesse costume de agir como se estivessem acima da lei, torrando o dinheiro público do contribuinte, e pode-se dizer o contrário de Dom Pedro II, nosso último monarca, chefe do poder executivo e do poder moderador, descendente dos Braganças e dos Habsburgo. Essa força dava a ele a permissão para dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. Acumulando os dois poderes, Dom Pedro II era quase um rei absolutista, mas ele raramente tomava decisões autoritárias. Todas as trocas de ministros eram feitas com cautela. Achava desconfortável a posição de monarca. Diversas vezes disse que preferia ser um presidente eleito ou simplesmente um professor. Difícil é a posição de um monarca nesta época de transição. Eu de certo poderia ser melhor e mais feliz presidente da República do que imperador constitucional. Nos últimos meses do Império, o imperador decidiu levar à votação da Câmara dos Deputados o fim da monarquia. Prometeu ao chefe do Conselho de Ministros, José Antônio de Saraiva, que abdicaria do trono se a Câmara optasse pela República. Mas, tremendo represálias da princesa Isabel, o ministro não levou a proposta adiante. Se Dom Pedro II tolerava opiniões divergentes e ligava pouco para o poder, não se pode falar o mesmo de seu pai. Pedro I era em grande parte do tempo um fanfarrão, temperamental, mal educado, corrupto e um líder tosco para o Brasil. Quando se sentia ofendido por algum jornal, Dom Pedro I publicava panfletos anônimos cheios de xingamentos. Isso quando não partiu para a violência. Em 1823, mandou uma milícia invadir a casa de Luiz Augusto May, autor de um panfleto de oposição, onde o mesmo foi espancado pela milícia enviada por Dom Pedro I. Os ministros de Dom Pedro I também precisavam ter paciência com o chefe. Ele costumava demiti-los por qualquer motivo, geralmente quando se irritava com eles.
O gabinete ministerial do Império mudou 10 vezes em 9 anos de governo. Tinha o hábito de intrometer-se em tudo, de pôr a mão no Tesouro Nacional, humilhando seus ministros e degradando a função deles. Em 1823, 6 meses depois de convocar uma Assembleia Constituinte, ele se irritou com os deputados, fechou a Câmara e mandou todos para casa. A suspeita de que ele provocou a morte da Imperatriz Leopoldina, a sua vontade de virar rei de Portugal, levaram o povo e os políticos imperiais a se revoltarem contra ele, que acabou abandonando o Brasil em abril de 1831. Porém, Dom Pedro I não era tudo de mal. Ao fechar a Assembleia Constituinte, ele prometeu uma Constituição 2 vezes mais liberal que a planejada pelos deputados. E ele cumpriu a promessa. No ano seguinte, apresentando uma das cartas mais modernas da época, a Constituição de 1824, apesar de centralizar o poder nos braços do rei, era uma das mais liberais de sua época. Permitia o voto até de analfabetos. Mesmo exigindo uma renda mínima para poder votar, o valor era muito baixo, menos que a média salarial da época. E era ainda mais liberal na questão religiosa. Em 1824, Dom Pedro I deixou bem claro que quem mandava era o Estado, e oficializou a tolerância religiosa. Dom Pedro de fato deu ao Brasil uma carta que assegurou 65 anos de direitos básicos dos cidadãos. Não perfeitamente, óbvio, mas muito melhor que qualquer outra nação do hemisfério ocidental naquela época, talvez com exceção dos Estados Unidos, enquanto todos os seus vizinhos da América Latina, sob inúmeras constituições, caíram em longos períodos de regimes e ditaduras e regras arcaicas para a época já. A independência do Brasil em 7 de setembro foi um símbolo nacional, obviamente construído ao passar do tempo, pois na época não havia nenhum registro de que ele deu o grito de Ipiranga em 7 de setembro, mas a verdade é que até 1822, alguns meses de Dom Pedro tomar o poder do país, ninguém ligava para a separação do Brasil do reino português. Nenhum juiz, político, jornalista, funcionário público, nem cidadãos comuns. Não há nenhuma defesa da secessão do reino português. Foram analisados mais de 300 folhetos políticos e jornais publicados nos 3 anos antes da independência. E descobriu-se que a ideia do Brasil livre de Portugal virou um plano de verdade só em abril, 5 meses antes do grito de Ipiranga. As ideias favoráveis à emancipação do Brasil encontravam-se completamente ausentes do debate político. As polêmicas daqueles 3 anos eram sobre qual governo o grande reino português deveria adotar. E outro motivo de discussão era o lugar em que o reino português deveria instalar sua sede. Isso porque era muito mais recorrente da época criar o Império Luso-Brasileiro do que o Império Brasileiro, esse sendo o projeto inicial de José Bonifácio, o patriarca da independência. A independência do reino só aconteceu por causa da insistência dos parlamentares portugueses em manter o Brasil no nível político mais baixo, pois a verdade é que a maioria dos políticos realmente brasileiros não estavam nem aí para a independência do Brasil. A ideia base era um Reino Unido em que Brasil e Portugal teriam governos independentes e o mesmo poder político. O principal tema batido entre os funcionários públicos da época era sobre os deputados que representariam o Brasil em Lisboa. Essa posição em 1821, que se manteve até o ano seguinte, 1822. Em 9 de dezembro de 1821, decretos insistiam a volta de Dom Pedro à corte e determinavam o fechamento dos tribunais e departamentos administrativos que resultaria na demissão de 2.000 pessoas que viviam da administração do reino no Brasil. E os jornais brasileiros logo se pronunciaram. Cartas e baixo-assinados chegavam a todo momento de São Paulo e Minas Gerais. Em 9 de janeiro de 1822, depois de receber um manifesto com 8.000 assinaturas para que desobedecesse às ordens de Portugal e permanecesse no Brasil, o Dia do Fico se realizou. Cada semana que se passava, as ideias de manter a união com Portugal foram sumindo. As cortes portuguesas teimavam em reduzir o Brasil apenas ao status de colônia, e no dia 28 de agosto, pedindo que anulasse todas as medidas tomadas por José Bonifácio, demitisse todos os ministros, colocasse em seus lugares homens escolhidos pelo reino português e oficialmente o retorno do príncipe regente para Portugal. E Dom Pedro I não teve nenhuma outra escolha senão a independência do Brasil. E outra virtude da monarquia é a acusação de ter demorado tanto para dar um fim à escravidão. Realmente não é motivo de orgulho ao Brasil. Pouco depois de Cuba, foi o último país da América a libertar os escravos. É injusto, no entanto, responsabilizar somente os líderes do país por esta lentidão. Para aprovar leis, eles precisavam do apoio dos deputados, senadores, ministros e juízes, que refletiam, pelo menos em parte, a opinião pública, e não só os donos de terras, mas o povo em geral. E até mesmo a maior parte dos escravos do Brasil demoraram para aderir com entusiasmo pela luta abolicionista. Na maioria dos livros de história, as revoltas do período regencial
Os 9 anos em que o país esperou a maioridade de Dom Pedro II, em quase todos os casos aparece que as revoltas populares foram sufocadas, abafadas, pressionadas, oprimidas pelas forças imperiais. Mas apenas a par de curiosidade, nenhuma delas propunha o fim total da escravidão. A maioria delas deu amostras que, se fossem vitoriosas, seguiriam o mesmo caminho dos governos de caudilhos latino-americanos. Eram indiferentes com relação ao abolicionismo, e até mesmo os movimentos que contavam com milhares de negros e escravos, como a Cabanagem do Pará, conhecida pela participação do povo nos protestos. Os rebeldes cabanos tinham como projeto principal a independência do Estado. Não havia consenso sobre o fim da escravidão. Eduardo Angelim, um dos líderes da cabanagem, chegou a sufocar revoltas de escravos e executar os próprios aliados que pregavam a abolição. O gaúcho Bento Gonçalves, o grande líder da Revolução Farroupilha, morreu em 1847, deixando no seu testamento 53 escravos para seus filhos e netos. E a Sabinada, que estourou na Bahia entre 1837 e 1838, prometia a liberdade de escravos, só aos que participassem da revolta contra o poder imperial. A escravidão foi uma atividade que só lentamente as pessoas começaram a encarar como injusta. O costume, que foi aceito por milênios, só começou a ser visto de maneira injusta a partir de junho de 1850, quando navios ingleses passaram a invadir os portos do Paraná e o Rio de Janeiro para prender, afundar ou queimar navios negreiros. Os ataques provocaram exaltados protestos populares no Rio de Janeiro, não para defender os abolicionistas ingleses pelos ataques, mas sim para reclamar da intromissão inglesa na soberania nacional e defender os traficantes de escravos, cujos tinham seus navios e bens destruídos. Sob a pressão da Inglaterra, quem era contra a abolição passou a usar o patriotismo e a soberania como argumento. O próprio escritor José de Alencar escreveu: "O movimento popular só adquiriu força na década de 1880. Tão enraizado estava o escravismo em nossa sociedade." E mesmo as revoltas escravas não largavam o sistema escravista. A Revolta dos Males, organizada por negros muçulmanos na Bahia, em 1835, os escravos queriam conquistar a liberdade e escravizar brancos e negros que não fossem muçulmanos. E se tratando da liberdade de escravos, alguns líderes do império foram mais revolucionários que os revoltosos do século XIX. José Bonifácio defendia a emancipação dos negros antes mesmo da independência, mas ninguém lhe dava ouvidos. Em 1819, para mostrar a seus vizinhos que a escravidão não era um mal necessário, Bonifácio montou um sítio em Santos, onde trabalhavam apenas homens livres. Mas os vizinhos não seguiram seu modelo. Décadas depois, foi a vez de Dom Pedro II polemizar e insistir na liberdade gradual dos escravos. Para aprovar as leis que progressivamente extinguiriam a escravidão, o imperador teve que se bater com os políticos conservadores e liberais, que formavam sua própria base de apoio. Deputados e jornalistas da época o acusaram de impor o fim dos cativeiros de forma autoritária, pois Dom Pedro II usava o poder do trono para mudar seus ministros e favorecer no parlamento aqueles que topassem apresentar leis abolicionistas. Integrantes do Partido Liberal e do Partido Conservador acusavam de suicídio político os colegas que apoiavam projetos da emancipação dos escravos. A própria abolição da escravidão, como se sabe, foi um dos fatores a provocar o fim da monarquia no Brasil. O descontamento com Dom Pedro II ficou evidente ao deputado Leão Veloso. Ao analisarmos a situação política da Bahia, aqui não havia republicanos. E agora não somente usar, não há liberal que não se mostre disposto a sê-lo. No grande estado, parece firmado o divórcio com a monarquia. Em 16 de novembro de 1889, horas depois de ser deposto do trono pelos republicanos, Dom Pedro II foi embora do Brasil, levando consigo um travesseiro cheio de terra brasileira. A liberdade política que o Império possibilitou foi-se junto com ele. Em 23 de dezembro, pouco mais de um mês depois do início do novo regime, o Marechal Deodoro da Fonseca instituiu a censura prévia da imprensa. Uma junta de militares selecionadas a dedo passou a avaliar os jornalistas que ameaçavam o novo regime. Presos políticos e exilados, figuras que não existiam durante o segundo reinado, de repente se multiplicaram. Boa parte dos políticos, editores de jornais e cidadãos comuns logo tiveram saudades dos tempos imperiais. O jornalista João Duril, ao descrever o Rio de Janeiro em 1908 no livro A Alma Encantadora das Ruas, se mostrou muito surpreso com a quantidade de trabalhadores negros e brancos que levavam nas costas tatuagens de símbolos imperiais. Pelo número de coroas da monarquia que eu vi, quase todo esse pessoal é monarquista. E eu acredito
que hoje em 2023, essa situação não é muito diferente. Porém, eu não posso apenas passar pano para a monarquia. É óbvio que a monarquia teve as suas falhas. A entrega do país para os latifundiários, leis absurdas como foi a venda de terras de 1150, o que afetou muito principalmente o povoamento do Paraná e regiões no sertão, onde as terras sem donos agora eram do Estado e apenas pessoas com dinheiro e condições financeiras poderiam comprá-las, basicamente entregou o país aos latifundiários. As brigas entre Dom Pedro II e o Barão de Mauá, pela sua inveja que ele tinha de Barão de Mauá até a falência do mesmo, é uma mancha para a história do Brasil, de um absurdo como este. A ignorância do Império sobre a industrialização do país, com medo dos grandes produtores de terra, é algo que jamais poderíamos superar. Tantas chances de industrialização como foram na década de 40 e década de 50, e apenas no fim do Império, que as primeiras indústrias de verdade começaram a ser construídas em uma escala muito lenta ainda, não podem ser esquecidos. O Império não foi mil maravilhas. A história do Brasil se resume em duas coisas: caos e miséria. Em algumas épocas menos, em algumas épocas mais. E estes são apenas alguns pontos que eu levantei agora de cabeça. Eu nem havia posto essa parte no roteiro até eu perceber que ele estava muito monarquista. Eu estou apenas lembrando-me de alguns pontos, de vários, eu sei que tem muito mais, principalmente questões de infraestrutura, industrialização e questões de terra, foram um dos maiores problemas que o Império enfrentou e acabou condenando vários setores do Brasil. Porém, com o fim da estabilidade do segundo reinado, começaria assim a Velha República.